Olá, no vídeo de hoje vou construir uma resposta para uma pergunta que considero importantíssima, especialmente para a advocacia, na relação com seus clientes. Como identificar posições e interesses de pessoas em situação de conflito? A ideia aqui é trazer algumas indicações ou recomendações de natureza prática. Vamos primeiro falar um pouco sobre as posições. Por posição, eu entendo aquilo que a pessoa diz ou acredita necessitar. Então imaginemos aqui uma situação no escritório de advocacia. Quando o cliente chega no escritório e diz para o advogado, quero ser indenizado, ele está manifestando, revelando a sua posição. Então vamos a 5 principais características que facilitam esse processo de identificação de posições. A primeira característica é: a posição ela é facilmente identificada. Ela é identificada na medida em que, sem maiores delongas, o sujeito em situação de conflito a verbaliza. A segunda característica está ligada à forma de apresentação ou de verbalização da posição. Geralmente, uma posição ela vem apresentada por meio de verbos, como querer, pedir, exigir e buscar. Como eu disse, quero ser indenizado. Essa é uma característica importantíssima. A terceira característica está relacionada à ênfase que a pessoa em conflito dá a fundamentos legais, de justiça ou de merecimento. Por exemplo, ele pode apresentar uma posição da seguinte forma: exijo uma indenização por entender merecida em razão dos danos que me foram causados. Ou exijo uma indenização por entender simplesmente justa. A quarta característica, também marcante das posições, está ligada ao fato de que pessoas em conflito, de forma bastante reiterada, elas insistem e se apegam à sua posição. Como? Passado um pouco do diálogo com o seu advogado ou com a pessoa com a qual ele negocia, enfim, na sua relação de gestão de conflito, essa pessoa vai dizer, por exemplo, mais uma vez, devo lhe dizer que exijo uma indenização por danos morais. Então é bastante repetida essa tecla da posição. A quinta e última característica está relacionada ao fato de que geralmente são sustentadas com firmeza, rispidez, despertando no adversário, numa pessoa com a qual ele está em situação de conflito, uma situação de ira, de reação forte ou de desconforto. Como, por exemplo, até mesmo apresentada de forma bastante acusatória, como no exemplo: você responderá por suas ações irresponsáveis e danosas quando for condenado a um pagamento por uma indenização por danos morais. Bem, feita aí a apresentação do conceito e das características de uma posição, vamos à definição dos interesses. Diferente das posições que correspondem àquilo que o indivíduo diz ou acredita necessitar, os interesses eles estão ligados àquilo que de fato as pessoas necessitam ou desejam. Os interesses são as reais pretensões dos indivíduos. Por trás de uma posição, eu posso ter um ou mais interesses. Esses interesses podem ser revelados, ou seja, manifestados livremente, ou podem estar velados. O interessante é observar que em muitos conflitos, os interesses muitas vezes não são compatíveis com as posições, ou seja, aquilo que ele diz necessitar não é o que de fato ele necessita. Para a gente entender isso melhor, eu vou exemplificar primeiro trazendo um caso de correspondência entre interesses e posições. Então suponhamos aqui uma situação em que Pedro, um jovem, um rapaz, que perdeu o convívio com o pai na ocasião do divórcio com a sua mãe. No momento de desejo, movido pelo desejo de se reaproximar do seu pai, ou seja, o seu interesse real, o seu maior sonho, ele se dirige ao seu pai e diz: sua ausência me causa sofrimento, motivo pelo qual estou aqui, para lhe dizer que quero reconstituir uma relação de convivência. Aqui a gente observa claramente que os interesses estão alinhados, ou seja, eles correspondem às posições. Diferente de situações como em regra acontece, onde não há esse alinhamento.
eu poderia aqui pegar, seguindo o mesmo caso de um abandono afetivo. Beatriz, uma jovem que perdeu a convivência com seu pai, lhe procura, tendo o mesmo desejo de reatar esse vínculo, sob a influência de uma pessoa da família ou uma amiga, tendo tido conhecimento de que o abandono afetivo pode ensejar o pagamento de indenização por danos morais, procura o seu pai e diz: por não ter contado com a sua presença em momentos importantes, eu exijo o pagamento de uma indenização por danos morais. Observe que a observância da posição muitas vezes poderia sepultar por completo a satisfação do seu interesse real, que é a questão da reaproximação dos indivíduos. Cabe ao advogado e advogada, ou de uma forma geral, ao gestor de conflitos, saber identificar e separar posições e interesses, num primeiro momento, e, num segundo momento, agir em função dos interesses reais. Isso é fundamental. Se estiver no âmbito de um processo de mediação, de conciliação ou de negociação, o acordo deve consagrar a satisfação dos interesses em jogo. Se ele estiver numa situação em que o caso demanda uma intervenção judicial, ou seja, o ajuizamento de uma ação, é importantíssimo que os pedidos dirigidos ao juiz estejam alinhados com os interesses reais e não com as posições. São informações importantes para um gestor de conflitos.